Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários para a gente trabalhar o nosso trade esportivo dessa quarta rodada da Bundesliga. A gente que teve aí uma paralisação de data FIFA, né? Muitos dias sem jogos, né, da terceira rodada para essa quarta. Mas antes de iniciarmos as análises, bora fazer um review da nossa lista da terceira rodada, onde a gente tinha separado 4 entradas em back e 3 entradas em over. A gente começou com um back Dortmund numa odd muito baixa de 1,26. O Dortmund abriu o placar muito rápido, com 15 minutos. O Dortmund já vencia por 2-0 e veio a sofrer o empate, né, aos 82 minutos do segundo tempo. Eu não consegui pegar esse primeiro gol do Dortmund, então basicamente o jogo para mim ficou inválido, mas quem conseguiu pegar esses 2 gols do Dortmund, ou até mesmo o primeiro gol do Dortmund, conseguiu fechar a posição tranquilamente ali no primeiro tempo. O Heidenheim tentou muito pouco, né, agredir o Dortmund no primeiro tempo. O Dortmund teve literalmente um grande controle da partida, mas o Dortmund vacilou e já está ficando bem para trás aí dos primeiros colocados, né, que seu grande concorrente é o Bayern de Munique. O Dortmund só tem 5 pontos nas 3 primeiras partidas e muito provavelmente a gente não vai ter esse Dortmund disputando o título como disputou na temporada passada. O nosso segundo back foi o Bayer Leverkusen numa odd de 1,25, como eu já havia citado no Café com Aposta. Se eu pudesse escolher um dos backs, eu preferia esse Leverkusen do que o Dortmund, mas o Dortmund, quem conseguiu estar no mercado aos 7 minutos, conseguiu pegar o gol com mais facilidade. O Leverkusen conseguiu dominar muito bem a equipe do Darmstadt. O Leverkusen abriu o placar com 21 minutos de jogo. Quem fechou posição não sofreu o gol de empate do Darmstadt e ainda a gente teve um momento muito bom de ficar a favor do Leverkusen, que foi no final do primeiro tempo, mas o Leverkusen não veio fazer o seu gol no final do primeiro tempo. Eu fechei minha posição e no segundo tempo o Leverkusen literalmente passou o carreto para cima da fraca seleção do Darmstadt. O Bayern teve muitas dificuldades contra o Gladbach. O Bayern conseguiu virar a partida no final do jogo, né? Algumas pessoas devem ter conseguido aí pegar a remontada do Bayern, mas o Bayern teve momentos interessantes ali no primeiro tempo, mas o Gladbach sempre quando tinha a oportunidade de contra-atacar, contra-atacava muito bem, começava a construir posse de bola ofensiva e ficou meio difícil de estar trabalhando esse Bayern no primeiro tempo. A gente teve até alguns momentos interessantes para poder trabalhar nesse Bayern no primeiro tempo, mas o Bayern veio a sair atrás do placar, né, no finalzinho ali do primeiro tempo, mas conseguiu virar no segundo tempo. O nosso quarto back foi o back Frankfurt. O Frankfurt foi a grande decepção desses backs aqui do Café com Apostas, né? O Frankfurt empatou em casa contra a equipe do Colônia. A gente teve pequenas janelas para poder tentar trabalhar esse back no primeiro tempo. O Colônia se postou muito bem e o Frankfurt entrou ali meio que nos 110 volts no primeiro tempo. Quando o Colônia tinha oportunidade no campo ofensivo, o Colônia criava, né, oportunidades, dava perigo, né, criava muito calor contra a equipe do Frankfurt. Então ficou basicamente inviável trabalhar esse back Frankfurt. O Frankfurt que saiu atrás do placar e veio a empatar o jogo basicamente aos 90 minutos de jogo. E nos nossos mercados de over, a gente conseguiu aí cravar os 3 over, né? O primeiro foi do Stuttgart contra o Freiburg. O Stuttgart passou o carro contra a equipe do Freiburg. Com 19 minutos já estava 3-0. O Stuttgart é uma equipe para a gente ficar de olho aí para as próximas rodadas. A equipe está bem encaixada. O nosso segundo over foi o Augsburg contra a equipe do Bochum. O Bochum é a queridinha de todos aí da Bundesliga para estar trabalhando o over. A gente teve uma partida que terminou em 2-2 e finalizamos com um certo sufoco, né, entre o União Berlim e o RB. O União Berlim até que tentou, né, fez um primeiro tempo basicamente de igual para igual contra a equipe do RB. O RB que tinha um elenco mais qualificado e o União Berlim tinha ali a sequência de jogos sem perder, né? Era a única equipe que ficou invicta na temporada passada, jogando dentro de casa, e aqui já veio a sofrer sua primeira derrota contra o RB. O RB abriu o placar no segundo tempo, logo depois o União Berlim teve um jogador expulso, que dificultou demais as ações do União Berlim, que com um jogador a menos, quando tentava se expor, né, quando tentava atacar o RB, acabava sofrendo muito nos contra-ataques, e foi assim que acabou sofrendo seus 2 gols no final do jogo. E finalizamos a nossa lista da terceira rodada. E bora lá,
dar início para essa quarta rodada, que já nessa sexta-feira, às 3h30, teremos o Bayern de Munique recebendo o Leverkusen, uma odd muito interessante para o Bayern, uma odd de 1,62. O Bayern, que divide a liderança com o Leverkusen nessas primeiras rodadas, né? As duas equipes venceram suas 3 primeiras partidas. E aqui a gente vai ter um jogo muito carne de pescoço. A gente tem uma odd muito interessante para poder trabalhar a favor do Bayern de Munique. O Bayern de Munique possui o melhor elenco desse campeonato alemão, só que aqui não sei se a gente vai conseguir encontrar esse back buy com muita facilidade. A equipe do Leverkusen tem um excelente contra-ataque. A gente tinha aquela dúvida, né, no início da temporada, como que o Leverkusen ia reagir com a ausência do Diaby, mas a equipe vem reagindo muito bem, vem tendo boas válvulas de escape, e aqui a gente vai ter o Bayern tendo o domínio do jogo, tendo a posse de bola, mas aí a gente vai ter que ver como que o Leverkusen vai estar contra-atacando. Esse é o grande problema dessa odd 1,62 do Bayern. Muito provavelmente o Bayern deve vencer essa partida, mas para a gente trabalhar esse trade esportivo, eu acho difícil listar esse back buy aqui para a gente conseguir pegar esse gol do Bayern, porque muito provavelmente quando o Bayern errar o gol lá na frente ou errar um passe, a gente vai ter um Leverkusen contra-atacando muito bem e acaba que a gente vai ficar muito desconfortável nessa posição do back buy. Eu não vou listar esse back buy aqui na lista do Café com Apostas. Se a gente tivesse um mercado de over um pouco mais acima, né, porque a gente tem um mercado muito amassado do over, que também é um mercado que eu não agrado, né, pela faixa de odd, para mim aqui é uma partida de gols. Se você gosta de pegar esse back buy, vai com a partida para o viés desse back buy, não se precipite no mercado. Tome cuidado ali para ver como que esse Leverkusen vai estar conseguindo contra-atacar. Se o Leverkusen não estiver conseguindo contra-atacar, estiver saindo no balão, aí sim, fica muito confortável trabalhar esse back buy, mas eu não acredito que o Leverkusen vá se postar dessa forma. Eu acredito que o Leverkusen, quando tiver a oportunidade, vai contra-atacar com muitos homens no campo ofensivo e isso vai acabar atrapalhando demais. Fica desconfortável, né? Tá trabalhando esse back buy. Para você que gosta do over, se passar ali os 20 primeiros minutos, 30 primeiros minutos de jogo, a gente tiver um mercado corrigindo legal, né, digamos assim, pode ser sim uma boa entrada num over goals aqui para essa partida, porque a equipe que sai na frente, a outra vai ter que buscar a virada e vai acabar deixando muitos espaços para os contra-ataques. Ambas equipes têm bons jogadores, boas jogadas de contra-ataque. Então, eu vou pular esse jogo do Bayern. É o único jogo da sexta-feira. Vou estar acompanhando, mas muito provavelmente, para minha leitura de jogo, a gente não vai conseguir encontrar aqui esse back buy no odd de 1,62. Tomara que encaixe, mas não vou estar listando esse back buy nessa sexta-feira. E bora lá agora para o sábado recheado de partidas. Já temos às 10h30 da manhã o Freiburg recebendo o Dortmund, né? O Dortmund com a odd de 2,24. O Dortmund que já está decepcionando demais da conta aí nessas primeiras rodadas, né? O Dortmund com apenas 5 pontos. Já vacilou muito aí o nosso querido Dortmund. E aqui também é um jogo que eu vou preferir pular. O Dortmund, em algumas partidas dessa temporada, entrou ali nos seus 110 volts. É uma odd até muito interessante para o Dortmund, mas eu não sei se a gente vai conseguir encontrar esse padrão de back nesse primeiro tempo. É um jogo difícil, a gente tem que ver como que esse Dortmund vai se postar em campo. Muito provavelmente, se o Dortmund entrar nos 220 volts, aí sim, pode ser interessante estar trabalhando ou esse Lei Freiburg ou esse back Dortmund, mas o Dortmund ainda para mim é uma grande incógnita nessa temporada, então eu vou preferir pular essa partida do Dortmund contra o Freiburg. Nas 10h30 também a gente tem Colônia e Hoffenheim. Colônia, que vai brigar contra a zona da degola por mais uma temporada, vai receber o Hoffenheim. O Hoffenheim que fez uma partida muito ruim no seu primeiro jogo contra o Freiburg, mas conseguiu vencer o Heidenheim fora de casa e venceu o Wolfsburg em casa na última rodada. É um jogo também carne de pescoço para a gente estar trabalhando. Aqui vai ser muito um jogo de momentos. A gente vai ter momentos que o Colônia vai estar melhor na partida, a gente vai ter momentos que o Hoffenheim vai estar melhor na partida, mas são duas equipes que muito provavelmente vão brigar ali na segunda parte da tabela.
É um jogo também que eu vou acompanhar, mas não vou com viés nenhum. Vai ser basicamente uma partida para a gente ver a leitura de jogo, mas eu acho muito difícil a gente conseguir uma oportunidade para poder estar trabalhando nesse mercado, nessa partida. E o nosso próximo jogo é o Mais, que vai receber o Sturtga que está jogando muito bem nessa temporada, venceu duas, né? O Sturtga que perdeu apenas para o RB e perdeu de vacilo, porque a equipe foi caçar retrancar no segundo tempo e acabou tomando muito calor do RB. E vai enfrentar o Mais que tem apenas um pontinho na competição, mas o Mais é uma equipe que, quando está atrás do placar, está tentando de todas as formas buscar o empate e acaba que está gerando muitos espaços para o contra-ataque. E o Sturtga é uma equipe que tem um excelente contra-ataque. O Mais jogando em casa vai tentar buscar a vitória e o Sturtga, como almeja coisas altas nessa temporada, também vai almejar a vitória nessa partida. Aqui a gente tem um mercado parelho, né, entre Mais e Sturtga. O Lei Mais aqui pode entrar tranquilamente pelo estilo de jogo do Sturtga, só que aqui a gente tem que também tomar um certo tipo de cuidado, porque o Mais vai jogar em casa, muito provavelmente a gente vai ter o Mais tendo mais a posse de bola que o Sturtga, e aí já fica desconfortável estar trabalhando esse Lei a favor do Mais. Um mercado que eu vou olhar bastante para esse jogo é o mercado de gols, pela necessidade de ambas as equipes. Se o Mais sair na frente, o Sturtga vai ter que tentar buscar esse empate, vai acabar deixando espaços para o contra-ataque do Mais, e muito provavelmente, se o Sturtga sair na frente, o Mais jogando em casa vai ter que tentar propor o jogo, né? Tentar agredir o Sturtga cada vez mais, e aí vai acabar sofrendo o baque, porque o Sturtga tem um excelente contra-ataque. É um jogo que eu vou com viés para poder buscar gols. A gente tem um mercado aqui do jogo que tem uma odd de 1,74, uma odd muito interessante. E aqui o nosso primeiro na lista aqui do Café com Apostas vai ser esse Mais contra a equipe do Sturtga, que tem uma odd de 1,74 aqui no Bolsa de Apostas. Mas se você quiser ir também com o jogo de viés de trabalhar o match odds, esse Lei Mais muito provavelmente deve se encaixar aí nesse primeiro tempo, porque o Sturtga, ao meu ver, tem um elenco mais qualificado e essa odd aqui ela pode se inverter basicamente num piscar de olhos, né? O Sturtga dando duas chegadas ali contra o Mais, a gente vai ter assim, esse mercado invertendo, mas aqui um mercado que vai ser muito bom de trabalhar é esse mercado de over 2,5, que tem uma odd de 1,74 aqui no Bolsa de Apostas. E o nosso próximo jogo, agora nós vamos para o Wolfsburg contra a equipe do Union Berlin. A gente tem um mercado dando um favoritismo para a equipe do Wolves, né? O Wolves que tem 6 pontos, o Union Berlin também tem 6 pontos, né? É um jogo difícil também de trabalhar. A gente vai ter que ver como essas equipes vão se postar em campo. Muito provavelmente a gente vai ter o Wolves jogando em casa, tendo mais a posse de bola e tentando propor mais o jogo. E o Union Berlin tentando jogar um pouco mais de forma reativa, um pouco mais de forma lenta. É um jogo que eu também vou pular nesse domingo às 10h30. Estou achando essa odd do Wolves muito baixa. Mas aqui, dependendo do cenário da partida, a gente pode até tentar buscar uma correção de odds aqui contra a equipe do Wolfsburg. Mas o Wolfsburg, quando joga em casa, tenta fazer valer o seu papel de mando de campo. Então eu acho que vai ser muito difícil a gente trabalhar esse mercado de match odds. E o nosso próximo jogo nós vamos aqui buscar o RB contra a equipe do Wolfsburg. O RB que está encaixadinho, essa equipe que vai dar muito trabalho nessa temporada. Muito provavelmente a gente vai ter esse RB brigando com o Bayern nas cabeças. Tem um elenco muito qualificado, vem dando muito trabalho, né? No mais que a equipe do RB vacilou na primeira rodada contra o Leverkusen, mas fez outras duas boas partidas, né, contra o Union Berlin e contra a equipe do Stuttgart, que são equipes qualificadas, e aqui vai enfrentar a fraca equipe do Wolfsburg. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,26, é uma odd extremamente baixa, difícil de trabalhar, mas aqui nós vamos listar esse primeiro back do Café com Apostas. A diferença técnica ela é muito grande. Se o Wolfsburg não estiver conseguindo atravessar o meio de campo, muito provavelmente vai ficar muito confortável a gente estar trabalhando esse back numa odd de 1,26. A gente tem
só tomar esse pequeno cuidado para ver como que esse Wolfsburg vai estar contra-atacando na partida. Se o Wolfsburg não estiver construindo posse de bola ofensiva, essa odd 1,26 acaba ficando num mercado muito confortável para a gente estar trabalhando. E o nosso primeiro back desse Café com Apostas vai ser nesse back RB, que tem uma odd de 1,26 aqui no Bolsa de Apostas. E o nosso próximo jogo é o nosso queridíssimo Bochum, que vai receber o Frankfurt. O Bochum é a equipe over dessa Bundesliga, né? Quem já faz a competição há mais tempo gosta de trabalhar o mercado de over gols contra a equipe do Bochum. Como já falei nos outros Café com Apostas, a equipe do Bochum é uma equipe que gosta de atacar em blocos quando tem a oportunidade de atacar. É uma equipe reativa, mas quando tem a oportunidade de atacar, ela ataca com muitos homens no campo ofensivo e acaba deixando muitos espaços para os contra-ataques. Então é aquela partida muito louca, as partidas do Bochum. E aqui é mais um jogo onde a gente vai buscar aqui um over goals, que vai ser nessa partida do Bochum contra o Frankfurt. Duas equipes que possuem contra-ataques interessantes e a gente tem um mercado aqui numa odd de 1,79, né? A gente vai ter essa odd aí próxima a 1,80 na hora do jogo. E o nosso segundo over aqui do Café com Apostas vai ser no Bochum contra o Frankfurt, que tem uma odd de momento de 1,79. E o nosso próximo jogo agora é o Heidenheim, que vai receber o Werder Bremen. Duas equipes. O Heidenheim vai brigar contra o rebaixamento e o Bremen vai ficar ali basicamente meio de tabela. A gente tem um mercado do Heidenheim, né? Esse é o jogo já de domingo, dando um favoritismo para o Heidenheim por causa basicamente do mando de campo. É um jogo também que não me agrada estar trabalhando nesse domingo às 10h30. É um jogo carne de pescoço. O Heidenheim, jogando em casa, vai ter que tentar propor o jogo e muito provavelmente deve sofrer com os contra-ataques do Bremen, que possui um contra-ataque muito bom também. A gente viu isso no último jogo do Bremen, que foi contra a equipe do Mainz, né, que conseguiu ser mortal basicamente nos contra-ataques. Mas aqui é um jogo que eu não vou com viés de nada para a partida, é um jogo que muito provavelmente eu vou pular. E para finalizarmos o nosso Café com Apostas, o nosso último jogo é o Darmstadt contra o Gladbach. O Darmstadt é uma das piores equipes dessa Bundesliga. O Darmstadt, nessas 3 primeiras partidas que fez, teve muita dificuldade de criação de jogadas e muito provavelmente vai ter muita dificuldade aqui contra a equipe do Gladbach. A gente tem um mercado dando favoritismo para o Gladbach, porque sim, tem um elenco mais qualificado que a equipe do Darmstadt. O Darmstadt jogando em casa, se não quiser, né, ser rebaixado para a segunda divisão, tem que mudar a postura de alguma forma, mas aqui trabalhar contra o Darmstadt é muito confortável, porque quando o que o Darmstadt demonstrou nessas 3 primeiras rodadas, quando tem a oportunidade de contra-atacar, acaba errando muitos passes, tomando decisões erradas no campo ofensivo, e meio que fica favorável, né, a gente está trabalhando contra o Darmstadt. Quem gosta de buscar o lei, é muito interessante buscar esse lei Darmstadt, que está numa odd agora de 3,25, mas aqui eu vou listar aqui no nosso Café com Apostas. Eu vou com esse jogo para buscar esse viés de back Gladbach. O Gladbach cria volume ofensivo, mas está pecando muito na finalização, mas aqui a gente tem uma diferença técnica grande e muito provavelmente a gente vai encontrar momentos de padrão desse back Gladbach no primeiro tempo. E o nosso segundo back aqui do Café com Apostas vai ser nesse back Gladbach, que tem uma odd de 2,38, uma odd muito interessante. Pode ser um excelente back aí desse domingão, dia 17. E assim finalizamos a nossa 4ª rodada da Bundesliga. Um último conselho, para você que gosta muito ali de trabalhar o segundo tempo, tome um pouco mais de cuidado nessa rodada. A gente está numa pré-inicial de Champions, né? No meio de semana a gente já tem a primeira rodada da Champions. Muitas das equipes que tiverem na frente ali no primeiro tempo, muito provavelmente alguns treinadores podem preservar esses atletas no segundo tempo, já visando a competição do meio de semana. Então, para você que tem muitos métodos de segundo tempo,
tome um pouco mais de cuidado nessa rodada. E lembrando que o nosso Café com Apostas é um oferecimento da nossa Bolsa de Apostas, uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange, e o Bolsa de Apostas é uma das melhores exchanges que a gente tem aqui no Brasil. É a que vai te cobrar a menor taxa. Então, não perca tempo, clique no link aí da descrição, já faça seu cadastro no Bolsa de Apostas. E para você que está completamente perdido, o que é back, o que é lay, o que é over, tem o curso do Netuno 100% gratuito. O Netuno, que postou 3 videoaulas excelentes nessa data FIFA, né? 2 de aula e um fazendo um resumo do Trading the Zone, que é um excelente livro também. Entre lá no canal do Netuno, Netuno Trade Esportivo, para você estar aí acompanhando essas aulas gratuitas do Netuno, onde ele mostra muitos caminhos e ensina alguns métodos interessantes. E assim finalizamos o nosso quarto Café com Apostas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. E até o próximo Café com Apostas.